Olá pessoal, eu sou o professor Almeida e hoje nós vamos falar sobre a filosofia. Dizem que a filosofia nasceu na Grécia no século VII, mas na verdade, desde o primeiro homem que pensou sobre a vida sentado em uma pedra dentro da caverna, já existia ali um pouco de filosofia. Desde aquele do Neolítico que conjecturou sobre a sorte e a vida, até sobre a caça, sentado naquela palafita, já existia filosofia. Mas o primeiro filósofo bem conhecido da história é o senhor Mileto, o senhor Tales de Mileto. Mileto é uma região que hoje pertence à Turquia. Então podemos afirmar que a filosofia tal qual a conhecemos, ela nasceu no mundo grego nos séculos 7 a 5 antes de Cristo. Então veja só, primeiro foram os filósofos pré-socráticos e depois a filosofia socrática e depois dele, porque Sócrates, apesar de não ter escrito uma só linha, nunca escreveu nada, é considerado um dos maiores filósofos da humanidade, junto com Aristóteles, o mentor de Alexandre da Macedônia, que também foi um filósofo bastante conhecido. Então, olha só, pessoal, neste vídeo, pequeno vídeo, nós vamos fazer uma geral sobre a filosofia. Olá pessoal, tudo bem com afirmando vocês? Hoje nós que vamos falar afirmando sobre que o uma seguinte, tradição vamos jurídica afirmar e com jurisprudencial certeza, sem trazida na nenhuma França, dúvida, a de perda que a de uma chance. filosofia Você conhece essa teoria, a A teoria da perda de filosofia uma realmente, eu chance? misturei É a assim filosofia com a teoria Olá porque são pessoal, tudo bem coisas com bem vocês? Hoje nós parecidas. vamos falar sobre uma... Olha só, se você prestar atenção, hoje existe no Brasil grandes filósofos, Pondé, Marilena Chaui e Leandro Carnal e tantos outros. E nós temos grandes filósofos contemporâneos, Jean-Paul Sartre, Adorno e vários outros que escreveram e trataram da filosofia ao longo do século XX. A maioria deles já morreu, mas seus ensinamentos são considerados contemporâneos porque são a última palavra dos filósofos europeus na face da Terra. E como o Brasil sempre foi uma colônia cultural da Europa ou dos Estados Unidos, eles são citados e são repetidos e são ensinados nas escolas. Então, olha só, nomes como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Parmênides, esse que nasceu em Eleia em 530 e morreu em 460 a.C., Heráclito, Epicuro, Pitágoras, olha, Protágoras, você tem que conhecer o nome desses filósofos todos, Górgias, e também um nome que não se pode esquecer, que é o nome de Sócrates, que fez aquela célebre afirmação: só sei que nada sei. Então, na qualidade de professor, a primeira coisa que um professor tem que afirmar é o carimbo da sua humildade, repetindo Sócrates, que disse: só sei que nada sei. Sócrates foi um filósofo que viveu na Grécia. Quando a Grécia vivia uma democracia, ele foi militar, depois ele se aposentou, e aí ele começou a praticar a filosofia. Mas que filosofia era essa? Imagine um cara que chega lá no Palácio da Redenção do governo do estado da Paraíba e critica o governador, falando assim, tete a tete.
vai em Brasília, lá no Palácio do Planalto, e diz: olha, Bolsonaro, você é um monte de merda, porque você fez isso, 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 isso. Então ele discutia suas teses filosóficas e ele tinha muitos discípulos. Por isso, ele foi condenado baseado no fato alegado de que ele estava sendo ateu e pervertendo os valores morais da juventude. Ou seja, todo o mundo, todas as nações, todo o planeta vive dentro de uma circunferência ou de um quadrado de regras, e toda vez que alguém contraria essas regras, todo o establishment se abala. Não, não pode, isso aí não pode. Isso não deve se falar isso é um pecado, isso é um crime. E foi assim que Sócrates foi condenado a beber a cicuta. E ele morreu dizendo que se a vida, se tivesse que viver sem questionar as pessoas, as atitudes, e sem questionar as ideias, a vida não valeria a pena. Foi assim que esse filósofo morreu. Então, nós voltaremos em breve, mas nós queremos que você escreva aí nos comentários: você já ouviu falar de Sócrates? Você sabe quem foi um grande discípulo de Sócrates? E o que é esse mito da caverna? Curta, comente e se inscreva no nosso canal, porque nós voltaremos, porque a filosofia é a base de todo o conhecimento e de toda a ciência.